E aí, navegadores! Ai, gravar esse vídeo pra vocês, aproveitando aqui esse visu, que eu já tô me despedindo dele. Ai, eu vou sair daqui. E vocês já repararam que nos meus vídeos que eu gravava lá na... Os cachorros ficam brincando lá na praia. Os vídeos que eu gravava lá no quarto, na casa da minha mãe, tem um tecido na parede, assim, com uma paisagem, né? Que é tipo uma montanha, um mar, um lago e umas árvores. Aí agora eu tô com essa paisagem aqui. De verdade, não é um tecido na parede, é uma paisagem de verdade. Ai, que alegria. Né? Manifestei. Ai, que bonito, até ver um reflexo lá no vidro. Olha lá. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Eu queria gravar finalmente aí o vídeo falando sobre o que é nadar com as baleias e como que é esse tipo de turismo lá em Tonga, que foi um dos únicos lugares do mundo que você pode nadar com baleia, né, com baleia jubarte, que é regulamentado. Além de Tonga, pode ir na Polinésia Francesa, tem alguma outra ilha, algum outro país que pode, mas eu não tenho certeza. Então, assim, os lugares que eu tenho certeza é Tonga e Polinésia Francesa. Eu sei que tem mais um ou dois lugares, mas como eu não sei agora para informar, então eu não vou falar para não falar besteira. Então eu fui para Tonga. Tonga é um pouquinho diferente da Polinésia Francesa, que na Polinésia Francesa ainda pode fazer mergulho livre. Em Tonga já não pode, tá? Podia antigamente, hoje não pode. Vou falar isso nesse vídeo também. Então, como que é o esquema, né? Como que é toda essa interação com baleias jubarte, né? Por exemplo, esse tipo de turismo ainda é proibido no Brasil. No Brasil é só o turismo ainda de observação, você tem que estar numa embarcação. Não pode estar na água junto com as baleias, até porque, né, é um tipo de turismo que ainda está sendo implementado no Brasil, e a gente vê que ainda muita gente não respeita, né, muitos barcos não respeitando a distância que tem que ficar da baleia, não respeitando sobre as questões da perseguição ou de quantidade de barco aproximando de uma baleia, enfim. Então, assim, a gente vê ainda muita gente furando as regras, né? Então, eu acho que primeiro precisa ter isso aí bem amarrado para depois, né, começar esse turismo na água. Até porque Tonga é um país desse tamanho, né, gente? É uma ilha, né? É um país que é uma ilha, é um país que não foi colonizado, é um dos únicos países ali dos polinésios que não foi colonizado. Apesar de ter interferências de outros países, né? Então, assim, tem algumas interferências de governos, como da Nova Zelândia, da Austrália, do Japão, mas são só algumas interferências, tá? Mas não é colonizado, ainda é um reino. Então, Tonga tem um rei, né? E foi um rei, inclusive, não o atual, o anterior, que começou. Primeiro, ele proibiu a caça às baleias, porque Tonga antigamente se caçava baleia. Então ele primeiro proibiu as caças às baleias e depois começou a ver que o turismo de baleias era algo rentável e também para ter essa conexão com esses seres, né, ancestrais, né? Então acho que é uma boa abertura se a gente consegue fazer uma interação de forma amorosa, com respeito, com consciência e respeitando as regras básicas de interação e convivência ali com elas, né? Então é o seguinte, as regras de Tonga são o seguinte, eu fui lá, você chega em Tonga, tem a capital, que é Tongatapu, e aí da capital você vai para outras ilhas que tem esse turismo de baleia, que é Ha'apai, Vava'u ou Eua, que são as outras 3 ilhas que você pode sair. Em Tongatapu também tem saída, tá, para nadar com baleia. Eu fui para Ha'apai, que é uma ilha que tem poucas acomodações, são poucas pessoas que vão. A quantidade de baleia não é tão grande quanto o Vava'u, por exemplo, que é onde elas ficam mais concentradas, né? E eu também peguei bem no início da temporada, que eu cheguei lá no final de julho, que é quando as baleias estão chegando. E além de tudo, no início
temporada é quando elas estão acabando de dar à luz, então elas ainda estão um pouco mais reservadas, então você tem que ter muito cuidado nesse momento, né? Porque é um momento mais delicado, quando já está um pouquinho mais avançado ali na temporada, meados de agosto, início de setembro, os bebês já deram uma crescida, a mamãe já está mais relaxada, eles já estão se divertindo mais, brincando mais, mas nesse primeiro momento, nessa chegada, elas estão mais protetoras, e não só da gente, é protetora de tudo, elas protegem os bebês até das outras baleias, né? Dos machos ou dos jovens baleios, né? Dos jovens curiosos. Então fica mais aquele elo ali da mãe e do bebê, como, né, eu como mãe, a gente sabe muito bem como é que é quando acaba de dar à luz, você tá tendo ali ainda aquela conexão com o bebê. Então, se aproximar de uma mãe com um bebê nesse momento tem que ter todo um cuidado, todo um respeito, e entendendo que é ela que decide, né? Isso é uma coisa assim que é básico. É ela que vai decidir se você vai ter uma interação maior com ela ou não. Isso eu aprendi na prática, eu não sabia, né? Eu não tinha muita ainda noção do que era nadar com baleia, já tinha feito vários avistamentos no Brasil, em Abrolhos, em Vitória, né, de barco, mas nunca nadar, e era o meu sonho estar na água com elas, mas de uma maneira respeitosa, né? Estar na água com elas, não é com elas presas ou dentro de uma piscina ou se sentindo estressada, enfim, né? É realmente estar no habitat delas e ter essa honra e essa permissão de ter uma interação. Então, o meu primeiro mergulho, depois eu vou compartilhar aqui todos os vídeos com vocês. Meu primeiro mergulho é aquele básico, sabe? Aqueles vídeos de expectativa versus realidade. Ah, esse cachorro tá latindo muito. Sabe por que eles ficam latindo assim? Porque quer que a pessoa jogue uma madeira pra eles correndo pra pegar. E o bichinho tá lá dentro d'água. E essa água tá gelada, gente. Eu gravei o vídeo aqui do meu batismo no mar hoje. Nossa, não sei como é que esses cachorros dão conta. Mas enfim, voltando aqui. O meu primeiro mergulho pega bem aquele vídeo expectativa versus realidade, porque eu vi essa minha vontade de nadar com a baleia. Eu tinha visto um vídeo de uma pessoa fazendo um mergulho livre com a baleia, e essa era a minha vontade. Só que em Tonga é proibido, tá? Porque hoje você só pode nadar com elas. A gente não fala mergulhar com as baleias, você fala nadar com as baleias, porque você fica de snorkel o tempo todo, cabeça na superfície. Não pode fazer cabeça de pato, que é tipo dar aquela enfiadinha, sabe? Com a cabeça dele, sabe? Com o pato dá aquele mergulhinho assim. Então não pode dar mergulhinho de pato, não pode, né, submergir dentro d'água. É o tempo inteiro snorkel, o canudo aqui, né, o cano, e você ali respirando ali na superfície. Então você tem que estar o tempo inteiro nesse modo. Tá? Então, se essa é a primeira coisa, e eu queria fazer o mergulho livre, eu queria entrar lá debaixo d'água com elas, né? Só que hoje em dia proibiram, porque infelizmente alguns mergulhadores começaram a perseguir as baleias. Então, né, alguns lugares pagam o preço da irresponsabilidade das outras pessoas. Então, assim, lógico, a baleia tá ali, de repente tem um bicho vindo na direção dela, né? Que a gente é um bicho. Independente se a gente é da terra, do ar, né? Porque da mesma forma que tem o pássaro que vai entrar lá dentro da água para pescar um peixe, e ele não é um ser marinho, vai ter também um humano que vai cair na água, que não é um ser marinho, e também tem os seres marinhos que, né? Ainda mais pro bebê ali, é tudo novo. Então, assim, qualquer ser, até da mesma espécie que ela, então assim, qualquer ser que estiver nadando na direção dela, ela vai entender como ameaça, principalmente uma mãe, né? Então, assim, porque, por exemplo, as baleias macho, algumas delas, quando vê uma mãe com um bebê, como elas querem acoplar, eu tô com as palavras em inglês na cabeça, como elas querem reproduzir. Então, assim, como a baleia macho quer a fêmea, então muitas vezes ele vai agredir o bebê.
Então, assim, vai dar um empurrão no bebê, vai empurrar o bebê do lado, vai, tipo, querer tirar o bebê dali porque ele quer a fêmea. Então, as baleias fêmeas, então, qualquer animal que estiver nadando na direção delas, seja humano, seja tubarão, seja peixe, seja pássaro, seja baleia, ela vai se sentir acuada e vai sair dali. Então, vai gerar um estresse. Então, como muitos mergulhadores estavam indo realmente, né? Não é só, eu tô nadando junto. Eu vou falar isso para vocês também, da onde a gente tem que se posicionar. Então, assim, eu tô nadando junto, eu tô nadando próximo. Não, eles estavam realmente correndo atrás. E aí, por conta disso, dessa repetição dessa atitude que não estava legal, eles acabaram cortando. Mas na Polinésia Francesa ainda é possível se seguir essas regras, mas se as pessoas continuarem burlando as regras, infelizmente até lá vai deixar de ser assim. Então, voltando, eu vou falar de Raapai, que foi onde eu mergulhei. Eu não sei como é que tá a situação de mergulhos com baleia nas outras ilhas de Tonga, se tá todo mundo respeitando as regras, se tá tudo direitinho. Então eu vou falar baseado na minha experiência, baseado onde eu tava, na ilha que eu tava. E eu mergulhei com 2 empresas diferentes, porque eu fiquei em 2 resorts, né? Em 2 hospedagens diferentes. E nas 2 eles obedeceram muito direitinho as regras, tá? Mas aí vamos lá, quais são as regras? Ai, gente, para de latir, cachorro. Ai, que saco. E ele tá latindo desde cedo, desde a hora que eu passei por ele lá na praia. Ele tá numa latição com a mulher. Não sei como é que tá rouco. Mas quem sou eu, né? Tô aqui falando que nem uma tagarela. Mas nossa, não tô aguentando mais esse cachorro. Aí, vamos lá. Falando de Raapai, que é onde eu tava, né? As regras são o seguinte. Primeira coisa. Você só mergulha acompanhado de um guia. Tá? E esse é o guia regulamentado pelo governo de Tonga. Ele fez um curso para ser guia de nadar com baleias, né? Então, Whale Guide, então guia de baleias. Então, ele fez um curso, ele teve uma formação dada pelo governo de Tonga e ele tem uma autorização e uma licença para ser guia. Então, a primeira coisa, você só entra dentro d'água com o guia. Você não vai entrar para mergulhar com a baleia sem o guia. Segunda coisa, são só 4 pessoas na água, o guia e mais 4. Então, ao todo 5, porque o guia conta, tá? Mas assim, não é mais do que isso. Então, às vezes, você vai estar num barco com 8 pessoas, fora o guia, tá? E fora o skipper, que é quem vai pilotar o barco. E aí, quando tá num grupo maior, tipo 8 pessoas, eles fazem um revezamento. Entra 4 pessoas na água, nada um pouco, sai essas 4 pessoas e entra as outras 4 pessoas. Às vezes eles conseguem interagir com a mesma baleia, às vezes eles têm que procurar outra baleia para interagir. E aí eu vou falar sobre isso também, tá? Então, segura a regra, 4 pessoas na água, máximo, só e acabou. 4 pessoas e o guia, tá? Então, 5 pessoas. E é isso. E acabou a quantidade de pessoas. E aquilo que eu falei, não pode submergir dentro d'água, não pode botar a cabeça toda dentro d'água igual um pato para tentar fazer aquele pequeno mergulhinho, é o tempo inteiro de snorkel e superfície. Outra coisa, você vai estar com nadadeira e assim, você tem que nadar e bater a nadadeira, que isso é uma coisa que eu observei, muito lentamente, porque se você bate o pé rápido, você vai fazer um barulhão na água, e aí a baleia, logicamente, vai assustar e vai falar, o que é isso? Que escarcel é esse aqui, né? Tô aqui na paz de já. E aí, de repente, esse escarcel, e aí eu não gosto, e ela vaza. Né? Isso aconteceu com o meu grupo, tá? Que eu também vou falar sobre isso. Então, primeiro a gente tá falando das regras. Outra coisa, se tem um barco já que avistou uma baleia e tá se aproximando dessa baleia, nenhum outro barco vai chegar perto. É um barco, uma baleia. Não tem 2 barcos, uma baleia. Né? Então, assim, não existe. É um barco por baleia. Então, se tem 2 barcos, vira uma baleia, a preferência é do que está mais próximo da baleia. Se você é o barco que está mais distante, já pode dar meia volta e procurar outra baleia para interagir. Tá? Outra coisa, quando você está dentro d'água, a distância máxima é 5 metros. Não pode ficar mais próximo do que isso da baleia.
Você tem que estar sempre atrás do guia, então o guia vai estar na frente e as outras 4 pessoas vão estar um pouquinho atrás dele, que ele vai estar como se fosse puxando. Mas todo mundo tem que ficar muito próximo, como se fosse para ela olhar e parecer uma água viva, assim, um polvo, alguma coisa assim. Não, porque se por exemplo, está aqui 5 pessoas. Se está próximo, fica parecendo uma coisa só, uma coisa mais harmônica. Agora, se os 5 se separam, pode parecer que está querendo fazer um cerco, né? Então, isso pode dar uma sensação de desconforto para a baleia se tiver 5 pessoas meio que espalhadas, ou um espalhar mais para um outro lado, outro para o outro. Então, é sempre o grupo bem juntinho, né? Para poder fazer essa interação e também para a baleia entender que tá todo mundo ali de boa, que a gente só quer nadar, que nem ela, do lado dela, observar ela e mais nada, né? Não pode tocar, mas se já tem uma distância de 5 metros, você não vai até ela e vai tocar nela, né? E mais o que? Acho que... e lógico, como tem as regras no Brasil, quando você vai aproximar da baleia de barco, você tem que, né, reduzir o motor para fazer essa aproximação dela e só vai entrar dentro d'água. E aí isso aí também é importante. O barco vai se aproximar da baleia. Então não é assim, viu uma baleia, aproximou, pula dentro d'água. Não, não é assim. Viu uma baleia, o barco vai aproximar. Aí vai diminuir o motor até o momento que ele vai parar. E aí ele vai parar e vai ficar um tempo ali com uma certa proximidade da baleia para a baleia entender e se ambientalizar primeiro com o barco. Então, ver se ela está confortável, que tem um barco ali perto, se está tudo certo. Então, primeiro o barco ele vai ter a aproximação, vai parar numa certa distância, primeiro reduzir o motor, viu o ponto que ele tem que ficar, parou o barco. E aí ele vai ficar ali um tempo para ver se a baleia vai ficar confortável. Se a baleia continuar ali, significa que ela está confortável ali com o barco. Porque se ela não fica desconfortável, ela pega e sai na hora. É assim, no mesmo segundo, não tem espera, né? Então, se ela ficou, é que para ela tá tudo bem aquele barco ali. Aí, depois de um tempo que você se aproximou e viu que a baleia tá ali e que tá tudo de boa, é a hora que vai entrar dentro d'água. E aí, na hora que vai entrar dentro d'água, a primeira coisa é que você tem que entrar com muita calma. Não é tipo, vou pular dentro d'água afobado, porque aí vai fazer barulho, aí não vai fazer barulho, vai assustar. Você tem que entrar na água, você já vai estar com nadadeira, então você vai ter que entrar na água bem devagarzinho, fazendo o menor barulho possível. Aí vai colocar a sua cabeça, né? Essa parte da cabeça dentro d'água, vai respirar e vai nadando lentamente em direção à baleia. Aí o que aconteceu no meu primeiro encontro? O povo entrou na água afobado, bateu as pernas afobadas, a gente chegou perto da baleia, a baleia deu aquela olhada assim de rabo de olho e ó, vazou. Então, minha primeira nadada com a baleia durou 5 segundos, tá? Eu tenho isso gravado, então foi aquela... Ficando rouca já, gente, frio. Então, teve aquela frustração, porque eu tava imaginando aquela imagem, né, que eu tava falando lá, imaginando aquela imagem, eu lá debaixo d'água, fazendo todo um balé com a baleia, e eu tive esses 5 segundos, que eu entrei dentro d'água, ela olhou pra gente e vazou, era um jovem, não tava nem a mãe com o filhote. E isso realmente foi erro do grupo, né, porque entraram muito afobados dentro d'água, pularam na água com pressa, enfim, não foi legal. E aí, foi só no meu... E aí os meus outros mergulhos depois disso, na segunda saída que eu fiz, também foi um encontro rápido, tá? Também de alguns segundos só, a gente chegou, a baleia olhou, não tava a fim de interagir e foi embora. E é isso, gente, é vida selvagem. E ainda corre risco... vou falar desse corre o risco. Então, a gente entrou na água, ela nadou ali uns segundos e foi embora. Não quis ficar muito ali com a gente, não tava afim. E é isso, como qualquer animal selvagem. Aí, já no terceiro mergulho, que eu já tava com um casal, a gente mergulhou e... Eu nem lembro mais, gente, a sequência, depois eu tenho que ver todos os vídeos. Mas aí já conseguimos ficar alguns minutos, né,
próximo da baleia. Então a gente entrou dentro d'água, e a baleia ainda ficou ali, né? As baleias, porque a gente pegou mais de uma. As baleias aí ainda ficaram um tempo ali, a gente pôde nadar um pouco ali em volta, observar elas um pouco. Aí foi o meu primeiro contato visual com a baleia, foi nesse terceiro contato visual mesmo, porque as outras vezes, igual esse primeiro, eu vi o rabo de olho dela indo embora, mas esse ela olhou realmente dentro do meu olho, eram 2 machos. E um macho realmente olhou dentro do meu olho, foi o meu primeiro contato visual, foi emocionante, sair da água chorando. Assim, é uma sensação indescritível quando uma baleia olha dentro do seu olho, assim, e te reconhece, né? Como no filme do Avatar, que fala, eu vejo você. Então, assim, ela te reconhece, ela te vê, aí você tem uma conexão que aí, pra mim, já vai muito além de, não é só um olhar no olho, é uma conexão espiritual, é uma conexão que vai além da matéria. Eu vou trazer outros vídeos falando pra mim como que a baleia é vista como um ser espiritual, né? E tudo isso que eu entendo sobre baleias, não só sobre a minha pesquisa e experiência né, na vida, como, né, na sua biologia, mas sim no campo espiritual, né? Então, assim, o que elas representam, o que significa o lugar que elas ficam, né, que elas se encontram quando elas estão lá na Antártica, né, Antártida, eu falando cerveja, Antártida. Então, assim, quando elas estão lá na Antártida, né, porque assim, a maioria das baleias, elas ficam lá na Antártida, então assim, as mesmas jubarte que vêm aqui para Nova Zelândia, que vêm para Tonga, que vão para o Brasil, elas saíram da Antártida, então são grupos que eles se separam nessa época de reprodução e uma vez por ano eles se encontram no mesmo lugar na Antártida e trocam experiências. Isso tem inclusive num documentário na Disney Plus, com James Cameron, que é o mesmo diretor do Avatar, e é um documentário sobre baleias e cada episódio fala de uma espécie de baleia diferente. Na espécie que fala de baleia jubarte, ele conta que elas se encontram uma vez por ano e tem já aquelas amigas, aqueles amigos, e eles contam como é que foi, né? Tem todo aquele diálogo, aquele papo lá entre eles, mas enfim. E é isso. Então, tava esses 2 machos e aí eu tive esse primeiro contato visual. E foi emocionante. Emocionante. Então, pra mim, já, nossa, foi demais. Aí já no 4º mergulho foi quando a grande magia aconteceu, né? A gente aproximou dessa mãe com esse filhote, né? Com muita calma, muita paciência. Entramos na água assim, sem espirrar uma gota, com toda a calma do mundo. E a gente esperou bastante no barco antes de entrar na água para ver se ela tava, porque ela tava com filhote, então, né? Para ver se tava tudo bem, beleza. Entramos na água, aí nadamos ficamos uns 15 minutos do lado dela. E aí veio uma balsa, e no que veio a balsa é uma bicha grande, faz um barulhão, e aí nisso ela deu uma assustada e se moveu um pouco, né? Saiu um pouco do lugar, mas ela só saiu um pouco do lugar, porque a baleia, quando ela tá desconfortável e ela não quer interagir, ela vaza, que você perde ela de vista, né? Essa não, ela só saiu um pouco do lugar, então a gente falou, não, ainda dá pra gente tentar uma interação, até porque essa quebra de interação não foi uma culpa nossa, foi por um fator externo. Então a gente tentou mais uma vez, e aí nesse tentou mais uma vez, ela permitiu que a gente ficasse nadando do lado dela por mais de 1 hora. Então assim, eu fiquei mais de 1 hora acompanhando a mãe e o filhote. E eu tenho isso tudo gravado. Eu fiquei tanto essa primeira parte de 15 minutos mais ou menos, ou menos, sei lá, e essa outra de 1 hora e tanto. Então, assim, tem horas que não vai dar pra ver nada, porque eu tava com a câmera aqui no braço, aí eu já tava emocionada, e eu tava nadando com elas, e eu tava dançando com elas. Então, assim, mas de vez em quando a câmera volta e pega elas, e aí eu também já não tava vendo no visor o que tava filmando. É uma câmera que eu ainda tô, né? A gente ainda tá se entendendo, é um equipamento novo, então tem horas que vai aparecer só água, mas a baleia tá lá. Então tem esse vídeo todo que eu vou colocar no YouTube, porque é um vídeo longo, mas eu quero soltar ele desse jeito mesmo. E aí, assim, não dá nem ainda não consegui definir palavras, né,
para tudo que eu senti naquele dia, né, de ter ficado praticamente 1h30 nadando com a mesma baleia, e a mãe e a filhote, e então foi uma conexão mesmo de mães ali, eu e ela. Foi muito especial, foi muito bonito. Eu me sinto muito honrada por ela ter permitido que eu ficasse nadando do lado dela todo esse tempo. Teve uma hora que eu já tava num frio. Eu tremia, assim, eu tremia. O guia me segurava, mas eu falei, não, vamos ficar aqui até... E aí, depois de 1h e pouco, e assim, nesse momento ela tava tão relaxada que ela deu até cochilo. Ela deu umas cochiladas, ela fechava o olho, ela abriu o olho, aí o bebê vinha, batia na cara dela, brincava em volta dela, entrava debaixo aqui da asa dela e parecia que ela tava abraçando ele. Gente, a coisa mais linda, a coisa mais linda. E aí tem também as... Ai, como é que é o nome? Veio lemúria, mas não é lemúria, é... aquele peixe que fica embaixo delas, assim, se alimentando das casas. Porque ela fica soltando muita... Ela fica trocando muita pele, né? Então fica esses peixes que parecem uns tubarõezinhos, assim, embaixo dela. Assim, nossa, foi mágico, foi mágico. E aí, depois desse tempo, né, de 1h e tanto, ela pegou e deu aquela nadada. E a gente falou, olha... a gente já entendeu que ela já, tipo, deixou a gente todo esse tempo, não tem por que a gente, né, ir atrás dela e tentar uma nova interação. Acho que já, né, ela já permitiu muito que a gente entrasse nesse campo dela durante todo esse tempo. Então, assim, foi uma honra. É para poucos, sabe? É uma raridade. Não é toda baleia que vai permitir fazer isso. Então, assim, eu me sinto presenteada mesmo, me sinto honrada mesmo. Por ter tido essa permissão dela, né, da baleia, de ter ficado ali nadando todo esse tempo próximo a ela, porque é isso que eu falei, né, quando eles não querem, ela simplesmente dá umas nadadas ali e desaparece do seu campo de visão. E ela, se ela movimenta o corpo ali 3 vezes, ela já sumiu, porque olha o tamanho dela, né. Então, realmente, é ela que permitiu tudo aquilo, né, ela que deixou a gente estar com ela todo esse tempo. E aí eu lembro que eu cheguei de volta para onde a gente estava hospedado. Sabe quando parece que você tá pisando assim em nuvens? Eu parecia uma geleia, assim, eu não conseguia falar direito. Eu fui tentar tomar chá e derrubei o chá todo em cima de mim. Parecia que eu tava meio bêbada, meio fora de área, meio em outro planeta. Eu fiquei assim o dia inteiro, assim, dias, tá? Mas o primeiro dia, assim, parecia que eu tinha dado um reset. Era uma sensação de paz tão profunda, mas tão profunda, que é como se eu tivesse, assim, soltado o peso da vida, sabe? E realmente as baleias, né, no outro vídeo que eu vou falar mais sobre essa parte espiritual, elas são consideradas terapeutas, né? Elas fazem a mesma terapia que foi a minha formação, que é a minha formação de terapeuta. Elas são terapeutas vibracionais e energéticas. E foi muito incrível quando eu descobri isso. Eu falei, gente, eu sou a mesma terapeuta que a baleia, só que na terra, ela é na água. E então, assim, a sensação, né, só de você estar ali e vários contatos visuais, várias vezes que ela me olhou no olho, várias vezes que o bebê me olhou no olho. Tinha vezes que estavam os dois olhando pra mim ao mesmo tempo. Então, assim, cada olhada dessa, você acessa campos e camadas e outras histórias, né? Então, assim, foi muito especial. E aí isso foi no 4º mergulho. Aí no 5º mergulho, foi um dia que tava chovendo, frio, ventando. Foi aquela também caída rápida dentro da água. Conseguimos nadar por pouco tempo. Uma das vezes foi lindo, mas infelizmente eu não filmei. Foi uma hora que a gente entrou, assim, tava uma barreira de corais e aquelas baleias passando perto dos corais. Então você via a água, baleia, coral, e eu falei, gente, que é isso? E nesse dia, e voltando lá pro 4º dia, que foi esse dia de 1 hora, além disso, as condições do dia estavam, assim, perfeitas. O mar, ele tava de um jeito que eu nunca vi na minha vida em lugar nenhum, um mar daquele jeito. Ele parecia um rio. Ele não fazia uma ondulação, assim. Ele era tão reto, que todas as filmagens que a gente fazia, elas ficavam espelhadas, porque ele virou um espelho mesmo. Tava aquele solão, aquele céuzão azul.
E o mais incrível é que o espelho não é só de cima da água, debaixo da água também. Então eu filmando debaixo da água, refletia a água nas baleias. Você via 2 baleias assim. Então eu não sabia que tinha espelho para baixo também. Eu achava que o espelho era só para fora. Então assim, foi mágico, 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 mágico. E lá no segundo mergulho, que apesar de eu não ter encontrado muito com baleias, a gente viu alguns saltos, vimos arco-íris. Então assim, todos eles foram mágicos.